eu agradeço a Deus pela oportunidade e porque a igreja tem dado retorno de todo compartilhamento que a gente tem feito da palavra. Nem sempre aquilo que a gente prega, né, Daniel, agrada o nosso coração. E isso mostra o quanto a gente precisa de uma intervenção milagrosa de Deus na nossa vida, não só fazendo a gente entender, mas convencendo o nosso coração de que a gente precisa ser diferente. Convencendo o nosso coração de que, sendo diferente, a gente vai agradar mais a Deus. Isso demonstra o quanto o nosso coração tem uma tendência a sair do prumo, sair da linha. E é bom a gente entender, é bom a gente perceber o quanto Deus fala ao nosso coração e nos ensina. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, Evangelho de Jesus, escrito por Marcos, no capítulo 10. Nós estaremos encerrando semana que vem o estudo na escola bíblica com jovens, adultos, adolescentes e agora também todas as demais crianças, todas as demais faixas etárias com o mesmo assunto, de modo que a gente consiga treinar e fazer um trabalho com os professores. Tem sido um tempo bem gostoso, bem interessante. O pessoal, quando fala comigo, fala, olha, não tinha notado, percebido algumas características do texto, não tinha me chamado a atenção algo que o texto estava dizendo, eu já li outras vezes e nunca tinha pensado sobre isso. E isso é bom porque a gente percebe que as escrituras estão sendo o quê? Compartilhadas. Uma vez que nós falamos em escola bíblica, se é bíblica, é escola da Bíblia. Amém? Nós temos o compromisso com as escrituras e eu gosto sempre de frisar isso. Gostaria que você abrisse então em Marcos capítulo 10, no verso 17, é um texto que também nós já vimos na escola bíblica. Alguns de vocês vão falar, puxa, mas eu acho que eu já ouvi algum assunto, algo nesse sentido. E isso não é ruim, é bom, pelo contrário. Vamos ler? Capítulo 10, verso 17. Quando Jesus ia saindo de onde? Jesus, ele estava conversando, a gente não pode deixar de considerar que naquele momento ele tinha acabado de falar com os judeus a respeito do divórcio, a respeito do que os judeus pensavam a respeito do divórcio, acerca do divórcio, inclusive deixando claro o porquê que os judeus tomavam as medidas que tomavam, e o porquê Jesus respondeu o que respondeu. Eu não vou entrar no detalhe aqui, obviamente, mas mostra que é uma diferença de entendimento e prática. Entendimento e prática. Aquilo que a gente tem da ideia do texto, que o texto apresenta para a gente, algo que, aliás, Jesus vem corrigindo ao longo do Evangelho todo. Jesus não fala só que você cobiçar é pecado, mas você cobiçar é pecado, mas só o fato de você pensar nisso já seria pecado. Ele dá uma outra dimensão. Ele tira do campo da prática e fala, olha, só o fato de você imaginar a possibilidade, você já se coloca em risco. E é algo que Jesus faz com aqueles homens quando conversa sobre divórcio. Um pouco depois ele fala com os discípulos, corrigindo os discípulos a respeito do que eles fizeram com as crianças que tentavam se aproximar deles. E uma característica interessante é que é normal quando a gente lê esse texto, e eu também já comentei isso talvez nas últimas semanas, quando a gente olha para o texto falando de que se você não for como uma criança, você não pode acessar o reino dos céus, a gente sempre vai na inocência, numa característica que a gente supõe que a criança tem. Aliás, eu estava ouvindo essa semana uma música muito bonita, secular, tida como secular, eu não gosto muito dessas divisões, mas tida como secular, uma música do mundo, onde em inglês, e depois eu fui ver no detalhe da sua tradução, década de 80, e ela dizia o seguinte: conte para os seus filhos, diga às crianças o que tem dentro delas. O que tem dentro delas vai fazê-las evoluir, vai fazê-las avançar. Essa ingenuidade que as crianças supostamente teriam, faria das crianças, ou daria às crianças uma condição diferente. E o texto não está dizendo isso.
Jesus critica aqueles que impediam as crianças de se deslocar até Ele. Ele não estava fazendo uma avaliação moral das crianças. Crianças precisam de ajuda. Nós temos os nossos filhos, netos, sobrinhos, e nós notamos simples, de forma muito simples, de forma muito objetiva, que as crianças precisam sempre da nossa ajuda. Em alguns momentos elas precisam de ajuda para comer. Em alguns momentos elas precisam de ajuda para se banhar. Elas precisam de ajuda. E Jesus estava focando isso, não é o aspecto moral das crianças. Jesus não estava falando que as crianças eram boas. Pelo contrário, Jesus criticava o fato dos discípulos interromperem o movimento das crianças até ele. E é nessa história, no meio desse rolo aqui, que a gente começa a nossa história. Ele estava saindo desse momento, indo em direção a um outro lugar. Vamos lá, 17. Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelho. É curioso, porque a gente passa batido. Esse homem não só correu até Jesus, ele reconheceu que Jesus era mestre. Ele reconheceu que havia em Jesus algo diferente. Para um homem se colocar de joelhos frente a outro, havia um reconhecimento diferente. Havia o reconhecimento que Jesus era um mestre, rabi. A gente não pode deixar de considerar esses detalhes do texto. Esse homem corre em direção. Não era comum isso acontecer. Por isso que a gente diz que esse homem provavelmente era jovem. Porque o movimento de um homem mais velho correndo em direção ao homem mais novo, naquela cultura não aconteceria. Aliás, fazendo um outro parênteses aqui, é o que acontece com o pai e o filho, que a gente diz pródigo. O pai, quando vê o seu filho chegando, ele faz o quê? Ele deixa a sua posição e sai correndo em direção ao filho. Essa é uma atitude vista por aquela cultura de humilhação. Era um pai que não estava nem aí porque a cultura estava dizendo. Aqui a gente vê um homem que corre em direção a Jesus, é um homem que se coloca de joelhos em relação a Jesus, é uma forma de a gente perceber que havia sinceridade no coração dele, havia reconhecimento da pessoa de Jesus como sendo alguém, uma autoridade, e ele diz assim: bom mestre, o que eu vou fazer, o que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? Bom mestre, Jesus responde assim: por que você me chama bom? E nós já vimos também na aula que o fato de Jesus não ter corrigido aquele homem indica que Jesus aceita ser chamado de bom, principalmente quando Jesus fala assim: por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um que é Deus. Se não existe outra pessoa que é bom, ou que é boa, a não ser Deus, esse homem chama Jesus de bom. Jesus não corrige o homem. Jesus diz que é, quem que Jesus está dizendo que ele mesmo é? É Deus. Jesus não nega isso. Jesus não cancela, ele não corrige esse homem. Veja, isso está por baixo do pano, esse homem não percebe essa realidade. Bom mestre, o que eu farei para herdar a vida eterna? É curioso o termo herdar. A gente não pode passar no texto como se as palavras não dissessem nada. Você herda alguma coisa de alguém que tem recurso, porque se você não tem nada para herdar, se alguém não tem nada para deixar para você, você herda algo? Não. O que esse homem queria dizer quando ele disse herdar? O que eu vou ganhar? O coração do homem estava naquilo que ele ia obter, naquilo que ele ia usufruir, nos benefícios que ele teria do reino. Veja, é um homem judeu, é um homem que a gente vai acompanhar, que seguia todos os mandamentos. E a gente precisa entender o que esse homem compreendia, ou na realidade o que a sua realidade dizia a respeito da vida ou do reino. A gente não pode deixar de considerar essas palavras. A gente não pode deixar de considerar que esse homem tinha interesse em algo mais nessa relação.
Jesus responde novamente: por que você me chama bom? Ninguém é bom a não ser um. Você conhece os mandamentos? Não matarás. Eu quero que você conte comigo aí. 1. Não adulterarás. Não furtarás. Não darás falso testemunho. Não enganarás ninguém. E ó, você vê que eu não subi o dedinho aqui, ó. Honra teu pai e tua mãe. Por que eu não subi o dedinho? Porque não enganarás não faz parte dos 10 mandamentos. É interessante que o termo enganar aqui tem a ver com defraude, tem a ver com exploração. É algo que vai além do que já havia em relação à cobiça, porque o termo cobiça sim está no 10º mandamento. Na segunda, que a gente diz que é a segunda tábua da lei, que é a tábua da lei que regula as relações humanas, como você valoriza as pessoas, como você trata as pessoas, como você dá honra às pessoas, às relações. Veja, matar, cobiçar, adulterar, honrar pai e mãe, tem a ver com um relacionamento no nível horizontal. E cobiça não está aqui por quê? Ele já foi além da cobiça. Ele já cobiçou faz tempo. A cobiça está no âmbito das ideias. Quando você explora o outro, a cobiça já foi. Eu quero o que é do Natan. Isso é cobiça. Quando eu pego o que é do Natan, isso é enganar. Eu quero o que é do Caio. Isso é cobiça. Quando eu pego o que é do Caio, isso é enganação. Isso é roubo. Isso é defraude. Isso é exploração. Já foi para além da cobiça. Jesus já toca na pergunta exatamente onde esse homem tinha problema. Todos vocês já conhecem essa história. E a gente precisa observar isso. E esse homem fala: mestre, a tudo isso eu tenho obedecido desde a minha adolescência. É como se ele estivesse dizendo assim para Jesus: olha, tudo que precisa ser feito para herdar a vida eterna, eu já tenho feito. Eu já paguei antes. Tudo que era necessário fazer, que era honrar as pessoas, que era não cobiçar, ou não enganar, ou não matar, eu tenho feito. Apesar de Jesus ter dito que algo tinha de errado com o 10º mandamento aqui. Algo tinha errado com algo de errado com o 10º mandamento. E curiosamente esse homem fala: olha, mas eu já me justifiquei. Tudo que é necessário para herdar a vida eterna eu já fiz. E eu quero fazer um parênteses um pouco maior, eu gostaria de explorar isso. Parece que Jesus identifica um padrão. Naturalmente, Jesus conhecendo o coração da gente, assim como conhecia o coração daquele homem, assim como conhecia o coração daqueles judeus com os quais ele discutiu a respeito do divórcio, da mesma forma como eu comentei que Jesus conhecia os corações dos homens que estavam impedindo, dos discípulos que estavam impedindo as crianças chegarem a ele mesmo, da mesma forma que Jesus conhecia o coração das crianças, fica muito claro que existe um padrão que Jesus identifica e traz para a conversa aqui, ou pelo menos fica no ar, e eu gostaria de explorar um pouquinho isso. Eu não posso deixar de falar o seguinte: nós estamos gravando, e essa mensagem vai para a internet em breve. Então, se você estiver me vendo depois, não me julgue antes de ouvir o que eu tenho a dizer. Porque o que eu vou passar a comentar aqui, a observar, são fatos, são realidades. E para além de juízo de valor, a gente precisa entender o que Jesus queria dizer ao contrário. A gente precisa entender o seguinte, que existe no padrão do ser humano um pretenso mito de bondade, um pretenso mito da bondade suficiente. O ser humano consegue ser bom o suficiente para alguma coisa, seja lá o que for. A gente vê isso ao longo da história, por isso que eu passo a relatar fatos. Nós temos no Egito Antigo uma realidade de julgamento. Esse julgamento se dá pela balança, isso está escrito no livro dos mortos dos egípcios. É um momento onde, a partir da morte desse cidadão, dessa pessoa, seja ela quem for, o coração dessa pessoa seria pesado numa balança. De um lado o coração,
do outro uma pena, a pena da deusa Maat. Essa deusa, ela carregava essa pena como sendo a referência de moralidade, a referência de bondade, a referência de justiça. Isso significa que quando o coração fosse colocado nessa balança, se ele fosse mais leve, ou seja, melhor do que aquilo que aquela pena estaria indicando, esse morto teria uma boa morte, seria levado para junto dos deuses para compartilhar. Nós vemos as divindades ali, nós vemos Anubis, que é um deus, a cabeça de chacal, trazendo o coração, ele é que garante com que o coração passe por esse processo todo, e na morte, ele usufrua daquilo que ele colheu, ou que ele sofra pena daquilo que ele fez. Existe uma característica semelhante ao que acontece com esse jovem que nós estamos vendo. Tote, que é um outro deus, faz a medição exata desse coração na balança. E se aquele coração, ele marca, se aquele coração passa 1 milímetro para mais ou para menos, ele registra. Essa deusa valida o que esses dois deuses estão fazendo. Caso o coração não fosse aprovado, uma criatura chamada Amit, com cabeça de crocodilo, corpo de leão, patas de hipopótamo, curioso, devoraria aquele coração. Ou seja, ele não foi aprovado. A gente vê isso também em sistemas éticos de mérito nas religiões que pretendem, a partir do karma, justificar a sua evolução moral. O que eles dizem? Eles apresentam variações do mesmo princípio. A vida futura dependeria das ações passadas, da disciplina moral ou da evolução da alma. A responsabilidade cai inteiramente sobre o esforço do indivíduo. Está dando para perceber que o julgamento depende daquilo que o indivíduo fazia? Isso acontecia no Antigo Egito. Isso acontecia no Oriente Extremo. A gente está falando aqui de confucionismo, nós estamos falando de hinduísmo, nós estamos falando mais recentemente, até mesmo de espiritismo, que se utilizam desses mecanismos. Nós também falamos do judaísmo antigo, e nós vemos nas descrições que lemos exatamente isso. Esse homem achava que com o seu próprio esforço, ele teria direito agora de herdar, uma vez que ele já teria cumprido toda a lei. Para o judeu, cumprir a lei, fazer o que está escrito, seria motivo de ele merecer agora estar com Deus. Novamente o merecimento, novamente o mérito. Existe uma realidade no ser humano, veja, não estou falando de religião aqui. Eu estou falando que existe uma realidade que a gente identifica, que é um padrão recorrente de meritocracia espiritual. Por causa dos méritos que eu tenho, por causa daquilo que eu faço, eu mereço. E se eu mereço, eu terei. Deus está para além, seja qual Deus for, porque o Deus ele só averigua, qualquer Deus só averiguaria, verificaria se aquele homem ou mulher viveu de acordo com aquilo que ele disse viver. Nós vemos isso na antiguidade clássica, havia ideia de virtude, nós vemos isso no estoicismo, por exemplo, embora não seja uma religião, embora não seja um sistema religioso, ele se parece muito com, de modo que esse sistema sustenta que o domínio racional das paixões poderia conduzir o homem à harmonia e ao bem, à tão desejada felicidade. Ele não seria dominado pelas... Então, se ele se controlar, se ele não se dar ao sexo, se ele não se dar à alimentação desmedida, se ele não se dar à bebida, ele estaria chegando num grau, não utilizado naquela realidade, mas num grau de nirvana que ele alcançaria méritos para além disso. Surge aí a crença de que se eu me disciplinar, fizer o que é certo, alcançaria a vida plena. Aliás, o estoicismo na nossa geração
é uma das filosofias que mais se difunde, é uma das filosofias que mais ganha adeptos, até por conta das características que nós temos. Você pode, você é vencedor, você consegue, você é especial, você vai lá, eu acredito em você. São características que estão no entorno dessa realidade. Isso tem tomado muitas vezes as nossas igrejas. Veja, eu estou falando a respeito de história, de pontos históricos. Nós vemos também correntes gnósticas lá na época de Jesus, na época de Paulo principalmente, que propunham que o conhecimento e a sabedoria, que é o que a gente chama de gnoses, poderiam garantir a salvação. A salvação não seria um dom, ou seja, não é um presente recebido por Deus, mas um resultado do esforço do indivíduo em decifrar mistérios e dominar a própria espiritualidade. Veja, tem um padrão aqui. A gente não pode deixar de observar que existe um padrão. Eu faço para ter, eu mereço porque fiz. Está nos meus braços conseguir. As minhas pernas vão conseguir isso. É a minha cabeça, é o meu intelecto, é a minha força, é a minha habilidade, são os meus recursos, o meu dinheiro, a minha posição social, o meu poder, a minha influência. Desde sempre. Eu não posso deixar de lembrar o que acontece com Abel e Caim. Um entrega sabendo que não merece, o outro entrega para merecer. Um sabe que faz não conseguindo agradar a Deus, o outro sabe ou tenta ou imagina que faz querendo agradar a Deus, porque acha que pode agradar a Deus. Novamente, os méritos do ser humano. Eu quero continuar. Nós vemos também uma característica, para não deixar de falar, que eu não disse do cristianismo. O cristianismo medieval traz a ideia de salvação pelas obras. Séculos mais tarde, a igreja institucionaliza a ideia de que obras, indulgências e penitências poderiam justificar o homem, tornar o homem justo diante de Deus, tornar o homem merecedor dos benefícios de Deus, algo que o jovem perguntou para Jesus: como eu faço para herdar o reino de Deus? Como eu faço para herdar a vida eterna? Eu já tenho feito tudo o que é necessário para isso acontecer. Daqui para frente, como eu faço para alcançar isso? Era um cálculo. Quanto maior o esforço, maior o mérito. Menor o castigo, maior a garantia da salvação. Veja, maior o esforço, quanto maior o esforço, maior o mérito, mais eu mereço. Quanto mais eu mereço, menos castigo eu tenho. Se menos castigo eu tenho, maior a garantia de que Deus vai me aceitar. Novamente, é o padrão. O ser humano, ele apresenta um padrão. E a gente só está observando isso aqui. O islamismo, balança de boas e más ações. Existe na realidade do Islã, a ideia de uma balança, onde no momento do julgamento, o coração seria pesado, as suas ações seriam pesadas. E se elas fossem pesadas e não passassem no crivo, vocês não teriam acesso a Deus. Novamente, os méritos, essa balança tal da mezã, ou mizã. A salvação final depende do equilíbrio entre boas e más ações. No dia do juízo, do julgamento, as ações dos homens serão pesadas numa balança, a mizã. Se as boas obras superarem as más, há esperança de entrar no paraíso. Se, contudo, não houver, a condenação ela é certa. Está escrito no livro, no Corão. As misericórdias de Alá são aplicadas de forma condicional, ligada ao desempenho moral e religioso, através de jejuns, orações, esmolas e peregrinação. Novamente, o padrão se repetindo. E aqui, veja, eu peguei características antes de Jesus, antiguidade clássica, peguei religiões que teriam aparecido antes de Jesus,
Tomei novamente aqui religião egípcia, antiga, antes de Jesus. Nós vemos uma realidade na presença ali dos judeus, com os judeus no momento da vida, da presença de Jesus. Nós estamos vendo isso acontecer posteriormente. Nós vemos uma realidade contemporânea que é apresentada através de mérito social e pessoal. Você vale o que você tem. E se você tem é porque você conseguiu. E se você conseguiu é porque você é capaz. É assim que as pessoas nos olham. É assim que nós olhamos para as pessoas. Hoje, fora de qualquer contexto religioso, a lógica persiste, esse padrão persiste. Ser um bom esposo, uma boa esposa, pai, mãe, cumprir responsabilidades sociais, civis e profissionais, ter sucesso acadêmico, financeiro, reconhecimento público, cultivar uma vida moral e exemplar, tudo é usado como um mérito. Não é para menos que o estoicismo tem voltado à tona. Tudo é usado como um mérito que o indivíduo considera suficiente para ser valorizado e aceito em esferas superiores e até mesmo espiritualmente. A diferença é que a meritocracia moderna é invisível. Ela tende a ser arreligiosa. Ela é invisível, interiorizada, está dentro da gente, muitas vezes autojustificadora, como as demais práticas que nós lemos aqui. Veja, eu quis fazer essas observações porque há um padrão. Desde antes de Cristo até depois de Cristo, no meio do caminho, Cristo se envolve nessa querela com esse rapaz que acha que tem o direito de acessar bens eternos, porque ele não vai herdar qualquer coisa. Para o judeu, a realidade de ser bem-sucedido dizia o quê? Deus está com você, amigo. Se você é bem-sucedido, Deus está a seu favor. Deus está te abençoando. Se você é um arrebentado, você é um pecador, você não presta. Eu poderia ter trazido, pensei, eu deveria ter trazido o quadro de Caravaggio. Caravaggio representa o filho pródigo, uma imagem onde você vê um senhor recebendo um homem muito sujo, muito com as roupas estragadas, ajoelhado à sua frente, e esse pai recebendo esse filho, e do lado direito, você vê um outro, veja, nós identificamos isso pelas vestimentas, você vê um outro olhando o que está acontecendo. Temos ali as três figuras, o pai, o filho e o filho mais velho. O filho mais velho olhando com desdém, falando, ele não merece, ele não fez por onde, ele gastou tudo o que ele tinha, ele roubou o nosso pai, ele traiu a nossa família, enquanto o pai abraça aquele filho que chega. Note, novamente, existe um padrão, alguns se aproximam do pai, sabendo que não tem o que entregar. Outros tentam a aproximação com o nariz empenado, com os braços cruzados, só esperando a sua recompensa. E é o que acontece nessa história de Jesus com esse jovem. É exatamente isso. Exatamente isso. Desde os primórdios da humanidade, a busca por aceitação, e é interessante que essa aceitação pode ser consciente ou não. Talvez alguns teóricos modernos pudessem apresentar como Freud, há um inconsciente, ou quem sabe Jung, um inconsciente coletivo, ou quem sabe o behaviorismo que apresenta a ideia de um condicionamento, o ser humano está condicionado a fazer isso, seja lá como for.
Existe desde os primórdios da humanidade a busca por aceitação junto ao divino. Essa busca assume a forma de métodos de mérito ou de justiça própria. A história das religiões e sistemas de crença revelam um padrão surpreendentemente consistente. O coração humano quer a garantia da salvação. Ou, como quer que alguns queiram, a aceitação ou aprovação, celestial ou não, por esforço próprio. Queiramos nós ou não, conscientemente ou não, entendendo o que está acontecendo ou não, existe um padrão na humanidade. Esse padrão se dá em: eu faço e Deus vai ter que me aceitar, Ele que me engula. Porque eu tenho capacidade para fazer isso. Não é para menos que Paulo fala em Efésios, abre aí, Efésios capítulo 2. Capítulo 2, verso 10. No 8, vamos a partir do 8. Efésios capítulo 2, verso 8 a 10. Vocês são salvos pela graça, por meio da fé. Isso não vem de vocês, é dom de Deus. É curioso que Paulo fala isso, por quê? Porque não tinha ninguém fazendo o contrário? Se a Bíblia fala não mate, é porque as pessoas matavam. Não adultere, é porque as pessoas adulteravam. Trate bem o seu irmão, é porque as pessoas não tratavam. Reconheça o valor das pessoas, é porque as pessoas não reconheciam. Se Paulo fala que a salvação é pela graça, é porque as pessoas entendiam o quê? O contrário disso. Eu estou deixando muito claro, com argumentos históricos, com fatos, de que existe um padrão na minha vida e na sua vida, e na vida de quem quer que esteja fora daqui. Existe um padrão. E as Escrituras revelam em Cristo que a tentativa, presta atenção nisso, a tentativa do ser humano de se envolver com pretensos mecanismos de autorredenção revela tão somente a necessidade que ele possui de alguma salvação. Porque se você não buscasse alguma salvação, não faria sentido falar em salvação. O problema é que o ser humano, ele reincide exatamente nesse padrão. O padrão, ao longo do tempo, ele aparece. Existe uma tentativa de meritocracia. Essa meritocracia é espiritual na medida em que ela aceita, ela deseja a aceitação de um ente para além dela. As Escrituras revelam em Cristo essa tentativa do ser humano de se envolver com pretensos mecanismos de autorredenção, revela que ele precisa de alguma redenção. Vou dar um exemplo mais básico. Se eu não busco por água, em momento nenhum, e não pode ser anedótico, mas se você também não busca por água, e ao longo da história ninguém procurou água, é porque eu e você, a gente não precisa de água. Ficou claro aqui? Se eu não busco, você não busca, ninguém nunca buscou por alimento, é porque nós não precisamos de alimento. A grande questão é que se eu não busco aceitação, se eu não busco justificar a minha vida, se eu não busco ser bom para ser recebido, para ser aceito, então eu não preciso de aceitação. O problema é que o ser humano busca a todo tempo isso, e ao longo da história a gente vê isso acontecer. Significa o quê? Que eu e você, a gente precisa de redenção. Que eu e você precisamos de salvação. Mas as Escrituras também nos apresentam, nos revelam o quanto o ser humano, que eu vou voltar aqui para fechar o raciocínio, as Escrituras revelam em Cristo que a tentativa do ser humano de se envolver com pretensos mecanismos de autorredenção revela tão somente a necessidade que ele possui de alguma salvação. E também o quanto desconsidera o poder e o valor da ação de Cristo, da ação da cruz de Cristo, pois
pois se acha inutilmente capaz de realizar algo tão grande e semelhante à cruz para alcançar os céus. Mostra que o ser humano, porque precisa de alguma redenção, ele precisa de algo que seja satisfatório para isso acontecer. O problema é que não há nada satisfatório que eu e você possamos fazer para conseguir a salvação. E a gente começa a se enganar, achando que, dizendo que aquilo que eu faço é semelhante à cruz de Cristo, tem o mesmo poder da cruz de Cristo. E não há. Problema antigo esse, não é? Que vem até os nossos dias, isso está à minha porta, à sua porta. Provérbios 14, 12 diz que existe um caminho que parece direito ao homem, mas o fim dele conduz à morte. Parece que esse é o caso. Parece que é exatamente esse o caso. O ser humano, ao longo da história, ao longo de toda a história, com várias civilizações, em vários momentos e contextos, ele exibe o mesmo comportamento para oferir ou para ganhar alguma coisa de Deus. Afinal, todos nós morremos e não queremos parar num lugar que a gente não gostaria depois. Vamos voltar para o texto, eu fecho meu parênteses. No capítulo 10 de Marcos. Jesus olha para ele no verso 21 e ama aquele homem. A palavra aqui é ágape. Ele sente o que aquele homem sente. Ele percebe o que aquele homem deseja. Ele sabe que aquilo que aquele homem deseja não pode ser alcançado por aquilo que ele faz. Por mais que ele acredite nisso, por mais que eu e você acreditemos que aquilo que eu e você fazemos seja suficiente para alcançar a Deus, Jesus olha para mim e para você e fala: caramba, você não entendeu nada. E ele fala assim: falta uma coisa a você, garoto. Vai e venda tudo que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá um tesouro no céu. O que esse homem queria quando ele perguntou para Jesus? Herdar algo de grande valor, não é? Jesus coloca para ele o seguinte: você quer ver mesmo esse de algo de grande valor? É isso que você almeja? Tira a mão disso que você acha que tem grande valor, então. Porque o Deus da sua vida está sendo o dinheiro. Aquilo em que você deposita a sua confiança está sendo a sua aposentadoria. Aquilo que você coloca toda a sua compreensão de realidade está em cima de papel nos nossos dias, está em cima de minério, está em cima de valor que os homens dão. Tira a mão de você daqui, que você recebe esse tesouro que você tanto deseja. É nessas horas que Deus coloca para mim e para você, e isso meio que joga na cara da gente: de verdade a gente quer o céu? Porque se aquilo que eu tenho, se aquilo que eu faço, é mais do que suficiente para eu alcançar o céu, por que eu vou largar? Por que eu vou largar algo que eu acho que vai me levar ao céu? Mas olha o que Jesus fala na sequência. O texto continua assim: diante disso ele ficou abatido, o homem, e se afastou. Jesus olhou ao redor e disse aos discípulos: como é difícil, com esse padrão, poderia adicionar os ricos entrar no reino de Deus. Você quer mesmo herdar a vida eterna? Quem quer herdar a vida eterna? Jesus dá a dica. No finalzinho do verso 21, que está escrito na sua Bíblia: vem aí, me siga. Eu sou o caminho, eu estou indo para lá. Eu sei como você vai chegar lá. Eu te levo para lá. Não é o que você tem que vai te levar.
Os discípulos ficaram, no 24, admirados com essas palavras, mas Jesus repetiu: filhos, como é difícil. Ele utiliza essa palavra difícil 2 vezes. É como se ele estivesse falando assim: olha, com esse padrão, não vai rolar. Se você replicar o padrão que a humanidade tem replicado, você não vai herdar a vida eterna. Isso serve para mim e para você hoje. Como é difícil entrar no reino de Deus. É mais fácil, aí vem aquela frase que é muito conhecida: é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Ele estava falando de riqueza? Ele não está falando de riqueza. Ele está falando daquilo que você se apoia como justificativa máxima para se aproximar de Deus. Porque os céus, ou o reino, é um eufemismo, digamos assim, é um atenuante para dizer Deus, a presença de Deus. Eu e você queremos Deus mesmo? Queremos herdar a vida no reino? Jesus está falando o seguinte: olha, nada do que você pode fazer pode levar você para o reino, exceto se você vier após mim. A gente estava falando sobre chaves aqui, o Fabrício e o Bruno, quando a gente estava vindo, e o Chapolin fala: sigam-me os bons. É como se Jesus estivesse dizendo exatamente isso. Vem atrás de mim. Ou como alguns dizem, né? Segue o Pai. É uma expressão dita. A ideia de que um camelo possa passar por uma agulha, pelo buraco de uma agulha, é possível ou é impossível? É? Impossível. Da mesma forma, é impossível qualquer pessoa herdar o reino se não for pelos méritos de Jesus. Eu quero encerrar lendo algo rápido aqui. Billy Graham, o grande evangelista do século passado, escreveu o seguinte, olha que curioso: uma linha de pensamento humano que parece correta para muitas pessoas é a ideia de autorredenção. O homem pensa que deve praticar a justiça para se salvar. Afinal, foi o homem quem pecou. E como dizemos, Deus ajuda aqueles que se ajudam. Mas uma verdade maior do que esta emerge da Bíblia. A verdade de que Deus ajuda aqueles que não podem se ajudar. Não podemos nos salvar. É nobre ser justo, se pudermos. É admirável ser honesto, gentil e compassivo. Parece que essas características seriam suficientes para salvar a nossa alma. Mas a Bíblia, como vimos, diz que embora esse caminho pareça certo, é errado. É impossível. Tim Keller disse o seguinte: o jovem rico não é apenas rico, mas também um homem de caráter moral primoroso. É aquele homem que talvez você olhasse para ele e fala assim: só falta ser crente. Já teve aquela impressão de que você fala com uma pessoa que é extremamente justa nos negócios, extremamente cordial e gentil, só falta ser crente. No entanto, Jesus manda este homem com caráter moral e primoroso embora. Jesus inverte as nossas noções comuns do que é riqueza e bondade e nos dá nova. Por quê? Riqueza é o quê? O filho. E bondade é do filho. Porque tudo que aponta para Jesus, aponta para o céu. Nossa maior riqueza não está naquilo que somos, possuímos, temos, conquistamos. A nossa maior riqueza é o Cristo. Porque no Cristo temos acesso a Deus. O padrão de bondade é regido pelo Cristo. Ou seja, Jesus, ao se movimentar em relação ao jovem, colocando ele para correr, digamos assim, ele fala o seguinte: a riqueza que você tem não entra no reino. A bondade que você tem para oferecer, não serve para nada lá. Jesus inverte as nossas noções comuns sobre riqueza e bondade e nos dá novas. Noções que estão em total contradição com o que o mundo pensa, mas que, se nós obedecermos,
tem o poder de Deus explodindo em nosso meio, disse o Tim Keller. Eu encerro com uma palavra também do Billy Graham, que na realidade, sabe aquela ideia de que você vê alguém falando exatamente aquilo que você não teve dificuldade de colocar em palavras? Para mim, Fernando, eu posso dizer para você como escreveu Billy Graham: o dia mais feliz da minha vida foi quando eu percebi que a minha própria capacidade, a minha própria bondade, a minha própria moralidade eram insuficientes aos olhos de Deus. Não estou exagerando quando digo que o meu lamento, ou seja, o fato de eu olhar e falar, nossa, que traste que eu sou. Não estou exagerando quando eu digo que o meu lamento se tornou em alegria e o meu suspiro em cântico, porque aquilo que parecia ruim e que aos olhos da realidade poderiam me levar para longe de Deus, como ao longo da humanidade nós temos visto, felizes os que choram pela inadequação do seu próprio eu, porque estes serão consolados com a suficiência de Deus. Afinal, Jesus disse que veio para que nós tivéssemos vida, e vida em abundância. Baixa a sua cabeça. Esse é um texto de Marcos, é um texto muito conhecido, e que a gente tende a olhar ele de forma muito superficial. Nós tendemos a olhar essas palavras de Jesus de forma muito superficial. Mas quando a gente nota que ao longo da existência da humanidade, um padrão ele vem sendo apresentado, e esse padrão não consegue alcançar a sua eficiência máxima, a gente fica sem chão. E uma pessoa que se entrega a Jesus é exatamente a pessoa que fica sem chão, porque sabe que com seus próprios méritos, a sua própria bondade, as suas palavras, a sua capacidade de raciocínio, os seus recursos, seja lá o que for, ela não consegue alcançar Deus. Isso tira um peso das minhas costas e das suas costas. Porque Deus não me vê mais a partir dos meus pecados. Deus não olha para mim e fala, você é um pecador, e por causa desses pecados você vai morrer, porque agora Ele colocou Jesus, e eu com a capa de Cristo me aproximo de Deus. O texto não diz sobre riqueza ou pobreza, não diz sobre dar aos pobres ou reter o recurso. O texto fala que eu e você a gente não consegue alcançar bondade nenhuma. E quando Jesus faz o que faz, quando Deus envia Jesus, é como se Ele estivesse falando assim: aceita a minha bondade, deixa de querer ser o super-homem da sua vida, a super-mulher da sua vida. Deixa de tentar querer agradar a Deus, porque você não vai conseguir fazer isso, e você vai se frustrar, como alguém que incorre e cai nas drogas novamente. Estava falando com o Daniel ontem, como alguém que cai e incorre novamente em erros. Você vai se frustrar e você vai se sentir pior ainda. Deus está falando assim: aceita a bondade de Jesus. O texto fala sobre a bondade de Jesus, gente. Provavelmente esse homem ou esse jovem rico, seja eu e você, na nossa geração nunca se produziu tanta riqueza, gente. E eu não estou falando de dinheiro, mas os recursos que a gente desfruta, nunca se produziu tanto. E a gente não pode ficar preso nisso. A gente não pode ficar amarrado nessas coisas, como se não houvesse amanhã. Senhor, eu peço que o Senhor nos ajude a identificar isso em nós.
Não é possível que um padrão tão bem delineado não me inclua, ou não inclua os meus irmãos. Essa tentativa de fazer algo como se a gente fosse merecer, essa meritocracia espiritual que a gente tende a crer como sendo verdade. Ajuda a gente, Senhor. Ajuda a gente. Faz-nos mais crentes. Ajuda a gente a compreender que a nossa bondade, por mais relevante que seja, ela não alcança quem o Senhor é. Eu peço isso. Peço que o Senhor nos alcance com graça, que o Senhor nos convença com amor, antes da gente ir embora, como aquele jovem. Abençoa-nos, Senhor, no nome de Jesus. Amém.